Aí a gente vai daqueles que começaram e aí Brasil, Inglaterra, Grã-Bretanha. E lá pras tantas tá... Vai, vem me buscar. Aqui não tá legal. Gente, quem me tolera mais tempo, digo, quem me acompanha há mais tempo, sabe do meu leve e grande interesse por histórias de guerra, filmes, séries, livros. Agora vejam só, eu uso a palavra interesse de forma bastante consciente, bastante deliberada, porque eu não acho que alguém goste de histórias de guerra, que alguém ame histórias de guerra. Se você ama guerra, você é uma dessas pessoas que fazem guerra. E aí a gente tem uma certa dificuldade em gostar de você. E de todos os conflitos bélicos da nossa história, e eles são muitos porque aparentemente a gente tem uma dificuldade em não entrar em conflito com um coleguinha, a Primeira Guerra acabou sendo o meu foco de maior interesse. Esse grande evento do século XX que é sempre esquecido num churrasco. Inclusive, uma das maiores frustrações minhas aqui no canal é que um ano e meio antes eu já tinha programado um especial pro centenário do armistício, que caiu em 2018, quando o canal tava em hiato. A Primeira Guerra tem essa característica bem peculiar de ter sido uma guerra muito literária. Essa é a expressão oficial, porque a Veves aqui diz que estava acontecendo um sarau literário paralelamente à guerra. Porque, gente, a gente chamava ali o colega pra comentar sobre o livro que estava lendo. A ideia de você levar um livro pra ler na guerra... Ou senão ficava ali trocando poemas e pedindo opinião um do outro. Acho que só não puxaram o violão ali pra tocar Legião Urbana, porque ia ser difícil carregar o violão. Praticamente todos os países que tiveram maior envolvimento no conflito produziram alguma arte a partir dele, em especial a literatura. Um dos livros mais conhecidos é o Nada de Novo no Front, do alemão Erich Maria Remarque, que tem um vídeo em forma de relíquia nesse canal sobre esse livro. Agora a Inglaterra quase que conseguiu formar uma corrente literária à parte com essa literatura que surgiu durante a Primeira Guerra. A War Poetry, poesia de guerra, é quase que uma entidade na historiografia literária de língua inglesa da Europa, pelo menos. Isso porque havia um grande número de escritores envolvidos nos esforços de guerra e eles começaram a escrever sobre aquilo que eles estavam experienciando. E foi nessa antologia de poemas da Primeira Guerra que eu mergulhei nos últimos 2 meses. Para algumas pessoas pode ser estranho a gente falar de poesia e guerra na mesma frase, porque a gente tem aquela ideia de que poesia é para falar sobre coisas bonitas e sentimentos elevados, ou ficar rimando amor com dor. E essa, inclusive, era a impressão de alguns dos poetas que aparecem aqui, porque eles tiveram certa dificuldade em migrar do tema que eles estavam acostumados a trabalhar e encarar o horror que eles estavam vendo e transformar isso em arte. O Tim Kendall, que é o editor dessa antologia, fez um trabalho muito interessante porque ele juntou uma galera bastante diversificada. Ele não ficou só ali na figura do poeta-soldado, como eles chamam. Ele incluiu também mulheres, ele incluiu civis. E diferente daquelas antologias que separam por tema, ele separou por data. Do grupo de poetas que ele selecionou ali, ele viu qual era o poema mais antigo. No caso, é um poema do Thomas Hardy. Vocês também pensaram no ator agora, porque eu pensei no ator, mas eu tô falando do autor de Tess do Berville e O Retorno do Nativo. Nunca li. Preciso mudar isso. E dentro da caixinha de cada um desses escritores, ele seleciona os poemas em ordem cronológica, o que é muito interessante porque a gente consegue ver não só uma mudança de postura geral, como uma mudança de postura interna. A ideia era que a guerra ia acabar antes do Natal. Bom, ela acabou. Do Natal de 1918. Agora, atenção, pelo bem da acuracidade histórica, amo os historiadores, inclusive tenho amigos que são, eu já pensei em ser uma, a gente não pode pegar esse recorte, o recorte literário, e presumir que essa era a opinião geral. E até onde me consta, os historiadores, eles têm um trabalho árduo até hoje para conseguir diferenciar o que é opinião formada a partir de textos literários e o que era opinião corrente na época. E qual foi a primeira reflexão que eu empreendi com um gosto literário tão estranho? Correndo o risco de me transformar em coach, é sobre o valor da... Não é a palavra empatia que eu tô procurando. É sobre compaixão, no sentido etimológico da palavra, de você sofrer com. Eu fui de coach para perna longa de batom em 30 segundos. Desliga a câmera, Verônica. Se tem uma coisa que eu fiz durante a leitura desses poemas foi sentir junto, foi sofrer junto. Alguns são uma melancolia absurda.
outros são raiva. E o que eu fiquei, moço, se acalma, respira que eu não tô te entendendo. E essa é uma das funções da literatura, que é te expor a realidades que você não viveria de outra forma. Gente, 1914. Eu não sou companion de Doctor Who. E aí eu fico pensando na nossa capacidade de se envolver com os sentimentos de outras pessoas. Pessoas que eu não conheci, pessoas que, para todos os efeitos, não têm absolutamente nada a ver comigo. E se eu consigo ter esse envolvimento com elas, por que eu teria tanta dificuldade em ter o mesmo envolvimento com pessoas que eu convivo, com pessoas que eu posso olhar nos olhos? Aí sim entra a palavra empatia, que é você olhar com os olhos do outro. E isso é muito fácil quando o olhar do outro é parecido com o seu, mas quando ele é diferente. E aconteceu. A minha relação com o Rudyard Kipling é um bom exemplo disso. Rudyard Kipling, autor do Livro da Selva, Mowgli, garoto propaganda do imperialismo britânico, ele já vinha cantando a pedra de que a Inglaterra e a Alemanha iam entrar em guerra em algum momento há muito tempo. E não é que ele tivesse uma visão muito glamourizada, uma visão gloriosa, mas ele achava que era necessário. Ele inclusive deu um jeitinho ali pro filho dele poder se alistar, porque era o sonho de princesa do menino, mas ele tinha problemas de vista e o menino morreu. E o Kipling nunca mais foi o mesmo. E a gente nota como que os poemas dele foram mudando. E uma frase muito recorrente que vai aparecer em vários dele é o de que vocês estão lá porque seus pais mentiram. Vocês morreram porque seus pais mentiram. E esse é um dos momentos em que eu tive que ter uma postura bastante empática, porque independente de quem seja, independente da opinião que ele tinha antes, ninguém merece perder um filho desse jeito. E veja só como o ser humano é complicado. Kipling, garoto propaganda do imperialismo, foi o único em 300 páginas que lembrou que existia um fronte oriental. O poema Epitáfios, que é um dos meus favoritos aqui, oh, coisa linda! Triste. Lembra de todo mundo, inclusive dos indianos que participaram, de quem estava no Afeganistão, de quem estava no Egito. Mas a minha principal reflexão, algo que não saía da minha cabeça enquanto eu lia essa antologia, era com relação à função da arte. Ou o papel da arte em tempos de crise, se você quiser algo que parece título de ensaio. Eu lembrava de quando eu me formei, e aí uma pessoa muito próxima, inclusive, falou: tá, mas ninguém morre de reação adversa à morfossintaxe. Eu respondi que faltas de vírgulas podem causar crises diplomáticas, mas enfim, nessas situações de crise, quem é das humanidades, principalmente quem é das artes, pode acabar se sentindo meio deslocado. E aí eu ficava pensando, qual a função da arte nisso tudo? Qual a função da arte nisso tudo? Aí algumas pessoas, com a melhor das intenções, falam que é escapismo ou que é entretenimento. Desculpa, mas eu vou ter que discordar, porque isso diminui a arte. E aí eu ficava pensando em como esses homens e mulheres, no meio de um dos acontecimentos mais horrendos da história contemporânea, né, isso aqui, se empenharam em escrever poesia. E isso trazendo, por exemplo, da literatura, mas como eu falei, nós temos outros tantos na pintura, na música, e no caso da poesia, especialmente do estilo poético visto aqui, ele é extremamente controlado. Ninguém rabiscou isso no envelope e pronto, publicou. Existiu um empenho criativo. Mas assim, eles já estavam fazendo a parte deles. E a mulher tá lá, se voluntariou pra ser enfermeira, o cara foi lá promovido a capitão de não sei o quê. De onde vem essa necessidade de escrever? De onde vem a necessidade do ser humano de produzir arte? E aí, eu cheguei à conclusão, e estou satisfeita com ela, de que isso é algo intrínseco nosso. Tanto quanto comer e dormir. Ok, talvez a gente não vá morrer dentro de 24 horas se você não estiver contemplando uma pintura, mas a gente sente falta quando não tem. Pensa nas pinturas rupestres, que não são mais chamadas de pinturas rupestres, né? Hoje são registros rupestres. De qualquer forma, a gente tem registros em forma de arte. Alguns deles tinham função ritualística. Então você tem ali o ser humano primitivo registrando em uma forma que seria artística algo que é tão importante para uma cultura quanto um ritual religioso. Ou a música, o instrumento musical mais antigo é a flauta, lá na Babilônia. E esses poemas feitos durante a Primeira Guerra Mundial não tinham só intenção de denúncia. Alguns sim queriam fazer aquele "isso a Globo não mostra" e expor a realidade da guerra, mas outros queriam apenas desabafar, se expressar, homenagear. E ainda bem que ninguém falou pra eles que a arte era inútil, porque cá estamos nós,
100 anos depois. Pessoas que não têm absolutamente nada a ver, podendo sentir junto e se conectar com algo que aconteceu há tanto tempo. E essa conexão, isso de chamar mais pessoas para compartilhar essa experiência, é algo que eles queriam. Esses poemas não foram encontrados póstumamente numa gaveta, não, eles queriam que eles fossem lidos. Alguns, inclusive, se ajudavam pra ter publicado o poema um do outro. Então lá no Instagram que eu salvei aqueles stories em que eu conto como Siegfried Sassoon ajudou a transformar o Wilfred Owen no poeta que ele se tornou e que teria sido ainda maior se ele não tivesse morrido. E eles dois estão aí, né, no topo do panteão dos poetas de guerra. Aí talvez alguns de vocês tenham visto esse vídeo e pensado, como eu gostaria de ler um poema, mas eu não sei. Vocês me conhecem, vocês sabem qual é a minha filosofia com relação a isso. Guardadas as devidas ressalvas de você não saber uma língua, a única coisa que te impede de ler é você não abrir o livro. Agora, claro, a poesia, ela meio que funciona dentro de um código literário próprio. Nada te impede de ler o texto do poema e ficar por isso mesmo. Mas quem me ensinou a realmente aproveitar um poema foi a minha professora de Renascimento português. E a regra dela é que você não deve saltar direto pro significado do poema. Você tem que fazer um mergulho. E esse mergulho passa pelo nível morfológico, pelo nível fonético, para então ir para o nível semântico. O nível morfológico é basicamente você analisar que palavras que foram usadas. A gente tem mais substantivos ou a gente tem mais adjetivos? A gente tem mais verbos? Depois disso você vai pro som das palavras. Por exemplo, o poema Dulce et Decorum Est, do Wilfred Owen, é um dos mais emblemáticos da poesia da Primeira Guerra. Aqui ele descreve um ataque de gás de cloro. Cloro tem essa propriedade de irritar mucosas e as vias respiratórias. Talvez você tenha descoberto isso assim como eu, fazendo aula de natação. E o gás de cloro, sendo usado como uma arma química, ele vai ter cloro em grandes concentrações. Então a pessoa meio que se afogava no próprio pulmão. E é por isso que vocês não devem beber água sanitária. Ele vai usar várias palavras com consoantes oclusivas e consoantes nasais. Basicamente, a língua não deixa o ar passar. Fumbling, stumbling, gargling, drowning. Quando você lê em voz alta ou escuta alguém lendo em voz alta, a impressão que fica é de que você está engasgando. Então, quando você junta todos esses níveis, as palavras que são usadas, o som das palavras usadas, você vai formando o significado do poema. E é algo quase que sinestésico. Você escuta a palavra e vai sentindo o que está sendo dito. Mas, claro, não entrem na paranoia de que vocês precisam fazer um curso rápido de fonética para ler poesia. Simplesmente leiam. E essa habilidade vai vindo com o tempo. É como decifrar um código. Mas tem que começar, né? Vou deixar aqui embaixo na descrição a lista dos meus poemas favoritos dessa antologia. Se vocês já conheciam algum deles ou se vocês passarem a conhecer a partir de agora, me digam o que acharam. E joinha pra você que não julgou os meus stories quando eu mostrava o livro todo rabiscado assim. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.